Passando a limpo aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27, e também juntos com você na TV Gazeta, canal 19.1. Hoje, sexta-feira, anote aí, dia 21, melhor dizendo, dia 21 de novembro do ano de 2025. Eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, que a sua semana tenha sido tremenda, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. Olha, o programa de hoje está assim, assim de informações importantíssimas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Hospital Santa Casa de Misericórdia, vamos falar também sobre o Parque Novo Mato Grosso, trago informações da agricultura familiar, daqui a pouco também falo sobre este imbróglio ainda envolvendo as eleições de 2026 ao governo do estado de Mato Grosso com relação aos posicionamentos de Mauro Mendes, em relação às falas e atitudes de Eduardo Bolsonaro, o que isso está respingando no vice-governador Otaviano Pivetta do Republicanos, enfim, daqui a pouco nós vamos tratar sobre isso. Mas vamos falar também a respeito da grande movimentação nas últimas 24, 48 horas no cenário da segurança aqui no estado. Eu falo do balanço policial, porque, olha, é impressionante o número de mortes, acidentes. O que está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso requer uma atenção especial. E eu chamo a atenção exatamente para o que vem acontecendo dentro das unidades de saúde, principalmente aqui de Cuiabá. Mais uma médica foi agredida por um paciente dentro de uma UPA aqui na capital do estado. Isto é revoltante, inaceitável. Falta segurança, eu já falei sobre isso aqui no programa, falta segurança nas UPAs, falta segurança no HMC, falta segurança para proteger os nossos servidores da área da saúde. Isso tem sido frequente, o número de casos, né? Bom, na sequência o balanço policial, já vou trazer o balanço policial para você ficar por dentro e acompanhar toda essa movimentação aqui no estado de Mato Grosso, no balanço policial. Um policial penal, identificado como Fábio Antônio Jimenez Mongelo, foi encontrado morto na porta de uma residência no bairro Jardim Gramado, em Sinop. A polícia militar foi acionada por volta das 9 da noite, depois que moradores relataram ter ouvido um disparo de arma de fogo. Quando saíram para ver o que havia acontecido, encontraram o agente caído na rua, já sem vida. Uma equipe médica esteve no local, mas apenas confirmou o óbito. Ao lado do corpo, os policiais localizaram uma pistola. O corpo de Fábio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. Um cadáver de um homem ainda não identificado foi encontrado em uma estrada vicinal às margens da BR-364, a cerca de 2 quilômetros da área urbana de Pedra Preta. Segundo a polícia, o corpo foi descoberto por um sitiante que passava pelo local e percebeu que o homem estava coberto por um tecido. A testemunha acionou imediatamente a Polícia Civil. Ao chegar à região, os investigadores confirmaram a ocorrência e isolaram a área. A perícia oficial e identificação técnica foi chamada para analisar a cena do crime. Os peritos suspeitam que a vítima tenha sido morta por asfixia em outro ponto e desovada na zona rural. Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rondonópolis, onde passará por exames de necropsia. Um motociclista morreu após colidir em uma carreta que saía do pátio de um posto de combustíveis na BR-070, sentido Várzea Grande. As primeiras informações apontam que a vítima, um eletricista que retornava do trabalho, seguia pela rodovia quando teve a trajetória interceptada pelo veículo de carga carregado com toras de madeira. O impacto foi extremamente violento. O motociclista bateu no meio da estrutura da carreta e foi arrastado por cerca de 30 a 40 metros, caindo no meio do asfalto. A motocicleta continuou presa ao veículo e percorreu aproximadamente 300 metros antes de o motorista da carreta perceber o acidente e parar no acostamento. Marcas de sangue foram encontradas na parte inferior do veículo, indicando a gravidade da colisão. A vítima morreu na hora. Equipes da Deletran devem apurar a dinâmica do acidente. A Politec, que retornava de outra ocorrência fatal na mesma rodovia, realizou a perícia e recolheu o corpo do motociclista na BR-070. Edevaldo Souza Pacheco, conhecido como Gordo Tapeceiro, de 49 anos, foi encontrado morto nas proximidades do Autódromo de Diamantino.
A polícia militar foi chamada por moradores que avistaram o corpo caído no local. Quando chegaram, os policiais confirmaram que a vítima já estava sem vida. Durante a verificação da área, os militares encontraram várias cápsulas deflagradas de arma de fogo espalhadas pelo chão. Ainda não há informações sobre quem cometeu o crime ou qual teria sido a motivação. O corpo de Edevaldo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Everton Gabriel Kelmaioli, de 24 anos, foi encontrado morto dentro da kitnet onde morava, no bairro Monte Líbano I, em Sorriso, na madrugada desta quinta-feira. O corpo estava parcialmente carbonizado e apresentava sinais de extrema violência. Segundo a Polícia Civil, roupas e panos estavam amarrados ao redor do pescoço da vítima, indicando possível tentativa de asfixia. Everton também tinha uma lesão significativa na testa, compatível com traumatismo. O imóvel estava revirado, levantando a suspeita de que os autores procuravam por objetos de valor. O corpo de bombeiros foi acionado inicialmente para conter um incêndio no local, mas ao chegar encontrou o portão e a porta da frente abertos, sem sinais de arrombamento. No interior da kitnet, além do corpo, foram localizadas uma porção de maconha e uma balança de precisão. A Polícia Civil investiga o caso e ainda não há informações sobre suspeitos. Policiais militares do 4º Batalhão apreenderam, nesta quarta-feira, 31 tabletes de pasta base de cocaína em 2 ações distintas realizadas em Várzea Grande. Um homem foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas. Durante patrulhamento da Operação Tolerância Zero, na rodovia dos Imigrantes, os militares flagraram um suspeito carregando uma caixa de papelão entre carretas em um posto de combustível. Pouco depois, ele foi abordado conduzindo um veículo Fiat Palio e confessou ter deixado 2 caixas com entorpecentes na traseira de um caminhão estacionado. No local, os policiais encontraram 20 tabletes de pasta base de cocaína. O homem disse ter recebido R$ 500 pelo transporte e foi encaminhado à delegacia. Ainda na mesma região, no bairro São Mateus, equipes localizaram um veículo Gol abandonado às margens da rodovia. No porta-malas, foram encontrados mais 11 tabletes da droga. A carga também foi entregue à Polícia Civil para registro do boletim de ocorrência. Um grave acidente na BR-070, na altura do posto 120, deixou 3 pessoas da mesma família mortas. As vítimas são Fábio Nascimento da Silva, de 39 anos, Maria Jaqueline Meneghetti, de 33, e a filha do casal, a bebê Radassa Meneghetti, de apenas 11 meses. A família morava em Mirassol do Oeste. O carro em que eles estavam, um Renault Logan, se envolveu na batida que também teve a participação de outro veículo e de um caminhão-guincho. Quando as equipes da Polícia Civil chegaram ao local, os 2 adultos já estavam sem vida, presos às ferragens. A pequena Radassa chegou a ser socorrida com vida, recebeu atendimento inicial, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A Politec realizou a perícia no local, e a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quinta-feira, às margens de uma lavoura na zona rural de Sinop, a 500 quilômetros ao norte de Cuiabá. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados. A polícia militar foi acionada por volta das 8 horas da manhã, após populares localizaram o corpo. Quando a equipe chegou ao local, confirmou que o homem apresentava perfurações de tiros e claros sinais de execução. A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia oficial, que agora investigam as circunstâncias e a motivação do crime. Obrigado pelas informações. Olha, hoje pela manhã um vigilante armado entrou dentro do Detran, no município de Várzea Grande. Disparou por 2 vezes. Colocou a arma na cabeça. Isso acabou mobilizando o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, o BOP, toda a área da segurança do estado de Mato Grosso. Um alvoroço, um maior desespero. Isso isso pela manhã no município de Várzea Grande. Quero trazer essa reportagem, trazer aqui para mim, por gentileza. Coloca para mim, por favor, aqui, porque olha essa movimentação no município de Várzea Grande hoje pela manhã, na tela. Olha essa cena. Um vigilante armado entrou em surto na manhã desta sexta-feira, no setor de vistoria do Detran, em Várzea Grande. O caso mobilizou Polícia Militar, BOP, Corpo de Bombeiros, SAMU e Guarda Municipal. Segundo a Polícia Militar, o homem, identificado como Valmir, realizou 2 disparos antes da chegada das equipes, sem atingir ninguém. O comandante do 4º Batalhão,
Tenente Coronel Nogueira isolou o local, retirou servidores e orientou que adolescentes presentes deixassem a área para garantir a segurança. Durante o confronto inicial, Valmir permaneceu armado em uma sala com baixa visibilidade, apontando a arma para a própria cabeça em pelo menos 3 momentos. Ele relatou estar separado da esposa há 5 meses e não receber ajuda. O tenente-coronel iniciou o diálogo e, após Valmir guardar a arma, a negociação foi assumida pelo BOPE. Bom dia, sou o tenente-coronel Nogueira, comandante do 4º Batalhão. Hoje, por volta das 8 horas, creio que aproximadamente umas 8h10, 8h15, recebemos a informação via rádio que o segurança do Detran, né, estava em surto e estava portando uma arma de fogo. De imediato, a equipe do oficial CPR e do graduado de dia já foi acionado, deslocaram até ao local, né? Em seguida, a minha guarnição, o tenente-coronel Nogueira, chegou, né, e iniciamos os trabalhos. Primeiro ponto, isolamento do local. Havia algumas pessoas, funcionários do Detran nesse ambiente, ao lado da sala. A gente pediu para todo mundo se retirar. No segundo momento, as viaturas foram posicionadas no ambiente externo, isolando a avenida, né? Havia também umas crianças, adolescentes, jogando bola. Foi pedido também para se encerrar os trabalhos no campo, né, para manter o perímetro externo com total segurança. No primeiro momento, fizemos a aproximação da sala, né? Estava um pouco tumultuada a aproximação porque, devido à claridade, a gente não tinha visibilidade no interior da sala. Só sabia, no primeiro momento, que estava com a porta aberta, né? E que o segurança estava em surto e que ele já havia realizado 2 disparos. Inclusive, o segundo disparo dele foi minutos antes da guarnição chegar, né? Então, havia uma possibilidade dele já ter cometido a autoexecução. Ao aproximar da sala, quem fez essa aproximação foi eu pessoalmente, tenente-coronel Nogueira. Eu visualizei que havia um funcionário, né, conversando com ele. Porém, o funcionário já estava muito exaltado, né, nervoso com a situação. Eu entrei na negociação, certo? E pedi para o funcionário se retirar. Em seguida, eu comecei um diálogo com ele, né? A princípio, não sabia o nome dele, não sabia a idade. Aí a gente já buscou a informação do nome, se trata do senhor Valmir, né? Já começamos a observar o cenário. Ele está numa sala com 2 portas, né? A porta da negociação, onde está ocorrendo a negociação, e uma porta na lateral. A sala possui um banheiro, né? Ela tem uma geladeira, uma pia, e ele fica num ângulo próximo do banheiro, né? E por volta de umas 3 vezes, ele colocou a arma na cabeça, né? E alegando que ia se autoexecutar. Nesse momento, a gente, em conversa com ele, tentou acalmar, informar que havia outros meios para sair daquela situação. Ele relata que separou da mulher há 5 meses, que a mulher... Bom, a história é essa. Infelizmente, nós temos muitos servidores lotados na área da segurança, quer seja municipal, estadual, que estão com sérios problemas emocionais, a exemplo do que o tenente-coronel Nogueira acaba de narrar aí. Graças a Deus, o desfecho foi positivo, ninguém saiu ferido desta situação, né? Agora, absurdo é o que você vai ver agora. O prefeito Abílio Brunini, através das suas redes sociais, traz à tona um crime que está sendo praticado no Parque das Águas. Vocês acreditam que estão roubando a fiação elétrica de lá? O Parque das Águas está no escuro. Acompanhe essa reportagem. No Parque das Águas eu vim aqui por causa de uma situação. Ontem, nós trocamos a fiação da iluminação porque tinham roubado a iluminação no Parque das Águas. Hoje, tá aqui, ó. Roubaram de novo roubaram a fiação aqui no Parque das Águas. Olha lá, o poste tá lá, todo apagado, porque roubaram de novo. Trocamos ontem, roubaram hoje de novo a fiação da iluminação aqui do Parque das Águas. Ainda tem algumas lâmpadas, alguns postes ainda estão ligados,
mas já começaram a roubar de novo alguns postes. Aqui está apagado, a polícia está aqui, ó. Lá na frente está apagado de novo. E eu vou te falar uma verdade. A polícia prende, ela pega o ladrão. Só que ocorre que a polícia fica mais tempo na delegacia para tentar registrar a ocorrência do ladrão que roubou o fio do que o próprio ladrão fica na delegacia. O ladrão é solto na audiência de custódia, ele é solto rápido e no outro dia ele já está roubando de novo. Agora olha aqui, o polícia está ali, ele prende o ladrão, parece enxuga gelo. Ele pega o ladrão, leva para a delegacia, no outro dia esse cara está solto e está roubando os fios de novo. Trocamos, ó o poste lá, apagado. Trocamos ontem. Ontem trocamos a fiação desses postes. Ontem arrumamos a iluminação. Hoje tá aqui de novo. Roubaram de novo a fiação. O que nós vamos fazer, pô? O que nós vamos fazer? Aqui em Cuiabá tá assim. Tem um cara que tá roubando aí também. O cara foi lá, pegou uma motinha, quebra o vidro do carro, rouba o computador, rouba o notebook, rouba... Ele não vai ficar um dia preso. Não fica um dia preso. Essa é a dificuldade que a gente tem. Quantas vezes a gente vai ter que ficar trocando essa fiação? O que a gente gostaria de fazer, a gente não pode, a lei não permite. Mas quanto tempo é que nós vamos ficar fazendo essa troca? Toda vez a gente troca a iluminação, não dura uma semana. Bem, prefeito, uma sugestão, coloca segurança nos pontos públicos aqui da capital, tem que ter segurança. Ficar esperando que só a polícia militar possa promover isso não vai resolver o problema, até porque a polícia militar não pode ficar 24 horas lá no Parque das Águas, né? Parado lá para impedir roubos. Isso não é possível, não é cabível. Cabe à prefeitura colocar um guarda, um agente de segurança lá do município para poder cuidar do lugar, limpar o lugar. Aliás, não é só segurança que precisa de limpeza lá também, né? Infelizmente. E outras coisas mais que o prefeito disse aí, eu poderia aqui falar, como, por exemplo, o problema do Congresso Nacional, questão de prende e solta, se resolve no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado da República. Cadê os nossos parlamentares? Onde é que eles estão? Ah, eu sei, discutindo anistia, porque é a única coisa que se discute aqui no Brasil. Mais nada, sabe? É discutir eleições de 2026, mais nada. E enquanto isso, nós padecemos. O seu município, prefeito Abílio, sofre, paga caro por causa disso daí também. Falando em eleições 2026, o governador Mauro Mendes afirma que os comentários que ele tem feito com relação à postura de Eduardo Bolsonaro não indica nenhuma mudança ideológica, muito pelo contrário, é posicionamento mesmo. Confira a fala do governador Mauro Mendes. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, União, voltou a comentar a repercussão de suas críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL, negando que tenha se movido para a esquerda. Segundo Mendes, a discussão ganhou proporções exageradas e não tem relação com posicionamento ideológico ou estratégia eleitoral. O governador reforçou que ainda não decidiu se disputará o Senado em 2026. Mendes explicou que sua crítica se limitou à postura de Eduardo, que estaria atacando aliados da direita brasileira a partir dos Estados Unidos. Eu fiz crítica ao Eduardo Bolsonaro, né? Por ele estar atacando várias pessoas na direita no Brasil, lá dos Estados Unidos. Bom, da minha parte foi isso. E eu não tenho mais tempo a perder em ficar entrando nessas agendas, porque eu acho elas muito pequenas e muito pobres. O Brasil tem problemas reais para serem enfrentados e eu, como governador, tenho problemas reais para o dia a dia. Então eu não gosto de perder muito meu tempo com esse rame-rame da política, com essa conversação fiada, porque isso não entrega resultado para o cidadão e para a sociedade. Ele também rebateu a interpretação de que a crítica indicaria um afastamento da direita. Quer dizer que criticou, virou esquerda. É isso. Se alguém pensa assim, eu não penso assim. Questionado sobre arrependimento, Mendes garantiu que não disse nada de errado e reforçou que não divulga estratégias eleitorais, nem no governo nem em eventual campanha. A gente tem que se arrepender, até pedir desculpa. Mas o que eu disse, não disse nada de errado. Eu tenho certeza que não, eu também concordo com o governador Mauro Mendes. Agora a gente não pode criticar, porque se está criticando o movimento da direita, a maneira como estão se posicionando, quer dizer que nós mudamos
de ideologia, agora somos da esquerda. Conversa fiada, sabe? Acontece isso, essa polarização faz isso. Ou você está de um lado ou está do outro. Você é obrigado a escolher um lado. Eu não escolho lado algum. Eu escolho o lado daquilo que é o certo, correto. Se vem da esquerda, parabéns. Se vem da direita, ótimo, né? O governador falou também a respeito do seu futuro. Se vai sair do governo e disputar ao Senado, se não vai disputar. Enfim, ouça o que ele falou quando perguntado a respeito disso. Governador, já que o senhor não definiu... Exploração, isso não dá certo, não. Já que o senhor não definiu ainda se será candidato ou não, o senhor não saia candidato ao Senado. Qual será o futuro de Mauro? Voltar a ser empresários ou só vai viver a vida, vai se aposentar? Só tem 3 alternativas. E aí é fácil de arriscar e acertar com chance de 33%. Ou ficar no governo até o final, ou sair, e se sair eu tenho 2 caminhos. Ser candidato ou voltar para casa. Então é 33% de chance para cada uma. Faça as suas apostas e tem 33% de acertar. Né? Vai se aposentar, Fábio. Vai conhecer o mundo. Hoje, o senador Jaime Campos, eu questionei ele sobre quem do União Brasil apoiaria ele ao governo. Em outras qualidades, eu sou um cara surpreendente. Imprevisível. Bem-humorado o governador Mauro Mendes, né? Depois da prova de automobilística, porque ele estava muito tenso, muito tenso. Bem, olha, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas é rápido mesmo. Volto na sequência, trazendo muito mais informações aqui no Passando a Limpo, na TV Mato Grosso, canal 27, e também na TV Gazeta, canal 19.1. Não sai daí não, eu espero você. Comece 2026 de bem com a dívida no Multirão da Conciliação Fiscal. Você renegocia os seus débitos com até 95% de desconto em juros e multas. Já pode parcelar em até 48 vezes com desconto reduzido, hein? E é só vir aqui, tá? Na Procuradoria do Município ou negociar direto pelo site. Mas não perde tempo, porque até dia 30 de dezembro deste ano, hein? Fique de bem com a dívida no Multirão da Conciliação Fiscal da Prefeitura de Cuiabá. Esta propaganda tem só 30 segundos. Parece pouco, né? Mas nesse tempo, mais de 180 mil litros de água são desperdiçados nos pequenos atos em que não prestamos atenção. No banho, escovando os dentes, lavando a louça e em outras situações que deixamos a torneira aberta sem perceber. Evitar o desperdício é essencial para que a água continue chegando com qualidade para você e toda a cidade, mesmo na estiagem. Água, o melhor tratamento é valorizar. Águas Cuiabá. Reunindo vozes e fortalecendo cidades, e o trabalho da Assembleia Legislativa se faz presente em cada região a serviço do cidadão. A informação dos agentes está. Eu estou há 29 anos como agente comunitário, estou aqui desde 1997, atuando como ACS. Para nós foi muito importante, né, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ter abrido as portas, ter nos ouvido. Essa lei veio para nós muito favorável, né, porque hoje nós temos uma garantia, melhorou muito as nossas condições, nós temos um plano de carreira, né, temos um salário bom, vamos até poder aposentar, coisa que nós não tínhamos na nossa categoria. Então, esse encontro dessa lei para nós foi muito importante para nós, ACS. Hoje a gente ouviu a história do Márcio, que viu sua profissão ser valorizada graças ao trabalho da LMT. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você! Nesse tempo seco e quente, até o ar tá pedindo água. Imagina você. Vote, gurizada, essa voz tem razão, hein?
Para evitar problemas respiratórios, é simples. Beba bastante água, mantenha os ambientes umidificados e arejados, evite atividades físicas entre 10 e 16 horas e lembre-se, vacinar contra a gripe é mais uma forma de respirar aliviado. Prefeitura de Cuiabá. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. O governo de Mato Grosso tem o maior pacote de infraestrutura do Brasil. Sabe por quê? Já dobrou a quantidade de asfalto no estado, sem contar nas centenas de novas pontes. Mas o que isso muda na vida de alguém? O movimento melhorou bastante. A gente também que vai para Cuiabá, praticamente. Legislativa do Estado, deputado Maxi Russi, representante do governo de Mato Grosso, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público de Contas, com o objetivo de instalar a Comissão Interinstitucional de Convergência da Legislação Estadual atinente às emendas impositivas. A reunião ocorreu na sala do Colégio de Líderes na Assembleia Legislativa e foi acompanhada também pelos deputados Beto 2A1 e Carlos Avalone e pelo Procurador-Geral de Contas Alisson Alencar. O presidente do TCE destacou o objetivo de fazer com que as determinações do STF sejam implementadas o mais rápido possível. Para a gente fazer um encontro de informações e um entendimento com a Assembleia Legislativa, Ministério Público, de como todos nós vamos trabalhar daqui para frente na questão das emendas, sempre com o intuito de contribuir, de colaborar, de todos nós trabalharmos harmoniosamente, né, para que os deputados tenham sempre a tranquilidade de aplicar as suas emendas da forma que sempre tem feito. Também encarregado de fiscalizar a aplicação das emendas junto com o TCE Mato Grosso, o Ministério Público, representado pelo Procurador-Geral de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca, pretende somar esforços com o órgão de controle para fiscalizar a devida aplicação dos recursos e o retorno à população em obras e serviços de qualidade. A ideia é exatamente essa, né? Que você tenha uma fiscalização mais direta e que você tenha uma regulamentação do terceiro setor, porque o terceiro setor é grande e a gente está trabalhando com a ideia de um cadastramento prévio para que o terceiro setor passe por etapas até que ele possa receber uma emenda parlamentar e que ainda se discuta alguns percentuais sobre isso. O presidente da LMT, deputado estadual Maxi Russi, salientou que o objetivo da Assembleia Legislativa é assegurar que as emendas sejam bem utilizadas pelos deputados estaduais, atender às determinações legais e, para isso, conta com a atuação desta comissão interinstitucional na regulamentação normativa. Ele destaca que muito do que foi determinado pelo ministro Flávio Dino, contudo, já é atendido pelo governo e pela LMT. Já o presidente do órgão de controle chamou a atenção para o fato de 2026 ser ano eleitoral, o que vai exigir mais celeridade ainda na implementação da regulamentação e demais determinações do Supremo. E com isso vai aperfeiçoar essa resolução, aperfeiçoar esse instrumento para fazer esse monitoramento, o que nós queremos de forma efetiva. Isso o Tribunal de Contas quer, o Ministério Público, todos querem. É a boa aplicação da emenda, o resultado lá na ponta para a população. Estamos trabalhando para que, a partir de janeiro, tudo possa transcorrer de acordo com as orientações do STF. Bom, sem dúvida nenhuma, tudo que está sendo feito para poder trazer às claras, tudo que envolve o poder público, principalmente a questão da prestação de contas, é muito importante. O Tribunal do Estado de Mato Grosso, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, capitaneado pelo presidente Sérgio Ricardo, tem feito isso muito bem, cobrado inclusive dos poderes, não só da Assembleia Legislativa, mas
do próprio Ministério Público e do governo do Estado de modo geral, né? Olha, eu saio desse assunto, eu quero falar sobre a vinda do deputado federal José Medeiros. Nesta semana, ele que esteve na Assembleia Legislativa, ele falou exatamente que acredita que pode acontecer ainda algo de extraordinário que possibilite Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, vir a disputar as eleições em 2026. Nós temos duas situações. A primeira é uma outra possibilidade, e aí a fala do deputado José Medeiros do PL. O deputado federal José Medeiros, PL, afirmou acreditar que o impasse envolvendo Jair Bolsonaro pode ser resolvido antes das eleições de 2026, inclusive por meio de um possível indulto concedido pelo presidente Lula. Segundo o parlamentar, a situação não se sustenta e um indulto poderia acabar com essa bagunça toda. A declaração veio após Medeiros relatar reunião com representantes da Embaixada dos Estados Unidos na Câmara, que, segundo ele, trouxe novas perspectivas para o caso. Ontem eu tive uma boa reunião com a Embaixada norte-americana. Eu pedi uma audiência, eles acabaram indo lá na Câmara, tivemos uma boa conversa. Eu tenho muita esperança de que isso aí vai se resolver. Mesmo com o ex-presidente enfrentando condenações judiciais, Medeiros garantiu que a candidatura de Bolsonaro segue intacta e que toda a direita estará unida em 2026. Nosso candidato é 100% Jair Bolsonaro e vai estar unificado sim, centro, direita, tá tudo. Eu creio que vamos estar tudo junto. O deputado também criticou decisões judiciais que levaram à condenação de Bolsonaro, afirmando que os argumentos usados em absolvições recentes demonstram fragilidade nos processos. Medeiros concluiu ressaltando que o desfecho deve vir das urnas. Se esse julgamento se sustentasse, o argumento que o Alexandre usou ontem para absolver o general Teófilo
aquele mesmo argumento derruba toda a condenação de Bolsonaro e aquele núcleo ali. Então, assim, o argumento não se, o julgamento não se sustenta, está ficando uma coisa muito chata para o próprio STF. Eu creio que isso aí até 2026 está tudo resolvido e vamos ter candidatura. Decidir isso no voto, decidir política nas urnas e não nos tribunais. Bem, sem dúvida nenhuma, o deputado federal Zé Medeiros tem razão quando ele diz que esse julgamento e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro é um absurdo, né? Eu fico imaginando como é que não está a área jurídica, os operadores do direito aqui do país, depois de tantos atropelos e da maneira como a Constituição ela tem sido rasgada dia após dia pelas decisões monocráticas que estão sendo tomadas pelo STF, na pessoa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seguido por alguns outros ministros que parecem um cordeirinho, amarrado exatamente no rabo do cordeiro maior. Mas, enfim, o fato é que a situação ela não é boa para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não vejo nenhuma possibilidade de absolvição dele. Eu penso que o governo americano não vai conseguir interferir na Justiça Nacional. Eu não acredito que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai conceder indulto e vai liberar Jair Bolsonaro para disputar as eleições de 2026, porque Lula sabe que se isso for possível, Jair Bolsonaro ganha as eleições de 2026, é muito fácil, do ponto de vista daquilo que é o desejo da população nacional. Portanto, é mais uma narrativa esperançosa do deputado Zé Medeiros, do PL, assim como é de todo o PL, de todo militante da direita aqui nesse país, acreditando, né, até o último momento que será possível uma candidatura de Jair Bolsonaro. Bom, falando em Bolsonaro, o deputado Diego Guimarães, do Republicanos, fez uma fala nesta semana dizendo que a relação de Mauro Mendes, do União Brasil, e Eduardo Bolsonaro, do PL, não vai afetar o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro ao vice-governador do estado de Mato Grosso, Otaviano Pivetas, do Republicanos, mesmo partido de Diego Guimarães. Acompanhe a fala do deputado. O deputado federal Diego Guimarães, Republicanos, buscou blindar o vice-governador Otaviano Piveta da crise entre o governador Mauro Mendes, União, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL, garantindo que o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro ao republicano não deve ser afetado pelo confronto público. O parlamentar reforçou que o cenário eleitoral de 2026 exige unidade da direita, lembrando que a divisão em eleições anteriores favoreceu a vitória de adversários, como na disputa suplementar ao Senado em 2022. Olha o que aconteceu no passado recente aqui no estado de Mato Grosso. Quando lançou 3 candidatos ao Senado aqui no estado de Mato Grosso da direita, elegeu o Carlos Fava. Naquela eleição, se tivesse unida, a direita teria feito um senador, que poderia ser a Coronel Fernanda, poderia ser outro candidato, Galvão, se não me engano, e o Eliseu foram candidatos. Ou melhor, Zé Medeiros, se não me engano. Diego Guimarães acredita que o PL deve caminhar ao lado de Piveta, mesmo com o senador Wellington Fagundes também na disputa. Ele avaliou que, apesar da tensão entre Mendes e Eduardo Bolsonaro, o projeto político articulado entre Republicanos, União Brasil e PL não deve ser comprometido. É o que eu falei, às vezes essas discussões públicas e quer opinar sobre tudo, acaba criando as rusgas, mas essas rusgas não vai impedir de um projeto para o estado de Mato Grosso ser barrado. Eu acho que esse projeto do estado de Mato Grosso, que envolve o Republicanos, envolve o União Brasil, envolve o Partido Liberal também, não será abandonada por conta de uma discussão que houve do Eduardo Bolsonaro com o Mauro Mendes. Bem, eu não tenho dúvida que nós vamos ver ainda um desgaste, na verdade, na elaboração desta chapa, nesse juntamento aí do movimento da direita com outros partidos de centro-direita, como é o caso do próprio União Brasil, partido do governador Mauro Mendes. E ele já deixou muito claro, você já acompanhou no programa de hoje, a fala do governador Mauro Mendes, dizendo que o fato dele estar falando a respeito do que ele acha ou pensa do comportamento de Eduardo Bolsonaro não quer dizer que ele mudou de perfil ou a sua ideologia foi modificada, conforme você já ouviu no primeiro bloco do programa. Nada disso, né? Mas, sem dúvida nenhuma,
esta relação do União Brasil com o PL, ela ficou desgastada. Não sei se vai ter conserto, mas em política tudo é possível. O fato é que nesta semana saiu comentários de que o PL, através do presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, e do próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, já teriam chancelado, firmado um compromisso com Otaviano Pivetta do Republicanos. Olha, com todo o respeito aos colegas que publicaram e veicularam isso fortemente na mídia, saiu em vários sites de notícia, não há nenhuma declaração oficial. Não temos nenhuma fala oficial de Valdemar da Costa Neto dizendo isso. Nem tampouco temos uma fala oficial confirmando isso, mais recentemente falando, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio prefeito Abílio Brunini disse também nesta semana que está tentando, junto ao Supremo Tribunal Federal, liberação para poder conversar com Jair Bolsonaro e ouvir dele pessoalmente o que ele acha, pensa, como ele gostaria que caminhasse o movimento da direita do PL, ao qual faz parte o Abílio Brunini. Portanto, muita coisa se falou nessa semana. O fato é que, conversando com o senador Wellington Fagundes e pessoas ligadas a ele, foi confirmado que está mantido o apoio do PL, está mantido da parte do presidente nacional Valdemar da Costa Neto o apoio à candidatura de Wellington Fagundes pelo PL ao governo do estado de Mato Grosso. Se você me perguntar, então, por que saiu estas informações na mídia de que o PL abandonou o projeto de Wellington Fagundes, por favor, não me pergunte, porque eu não sei te responder. Mas tem muita gente falando muita coisa. E a imprensa, claro, ela vai reproduzir aquilo que recebe de informação. Então eu não culpo absolutamente ninguém da imprensa por ter publicado isso, ainda que não tenhamos de forma oficial alguma fala confirmando o abandono do PL à candidatura de Wellington Fagundes e o apoio ao Otaviano Pivetta. É claro que, em tempos de eleição, muita coisa é jogada, sabe, pelos corredores para que isto se alastre, espalhe, né? Vire, obviamente, poeira ou nuvem andando de um lado para o outro. Mas, com certeza, o PL vai ter candidatura ao governo do estado de Mato Grosso. Bom, eu quero voltar a falar do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, porque o presidente do TCE aqui do estado, o conselheiro Sérgio Ricardo, afirmou que a situação do Hospital Santa Casa exige diálogo entre a Prefeitura de Cuiabá, o governo do estado e empresas parceiras para resolver esse imbróglio. Não é possível que nós vamos terminar o ano de 2025 sem uma definição clara para o Hospital Santa Casa de Misericórdia aqui de Mato Grosso. Acompanhe a reportagem. Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, afirmou que a situação do Hospital Estadual Santa Casa exige diálogo entre Prefeitura de Cuiabá, Governo de Mato Grosso e empresas parceiras do poder público. Sérgio destacou que fala como cidadão cuiabano e defendeu que qualquer alternativa precisa ser avaliada, desde que legalmente possível. Eu sou mato-grossense, sou cuiabano, então, e eu como morador daqui, eu me dou o direito de dar sugestões. Então não é a sugestão do presidente do Tribunal de Contas, é do Sérgio Ricardo, cidadão daqui. Então como que eu vejo a coisa? Veja, se essa empresa está querendo investir eu já ouvi dizer que há interesse deles de investir, inclusive comprar a Santa Casa e doar a Santa Casa para a Prefeitura, entendo que seja uma boa ideia. Agora, a questão de contrato, eu não conheço o contrato, não sei qual é em que nível que esse contrato está ou foi assinado, mas eu entendo que pelo menos
uma discussão, ela pode existir. Vai lá, lê quais são as cláusulas do contrato, né? Pode, não pode, de que maneira que se pode adquirir a Santa Casa, ou com outra empresa que tenha parceria com a prefeitura. São muitas empresas que têm parceria com a prefeitura, muitas empresas que têm parceria com o governo do estado. O conselheiro citou exemplos de parcerias bem-sucedidas, como a do Hospital Albert Einstein, e sugeriu que outras instituições, incluindo a CSMOB, poderiam ser consideradas em eventuais negociações. Existem várias alternativas, várias possibilidades, só não tem jeito para a morte. Agora, buscar uma alternativa para que se alguém compre, assuma e entregue para a prefeitura, ou que uma dessas empresas que está aí venha, assuma e dê a Santa Casa para o Estado. Enfim, não acredito que não tenha saída, não acredito que não seja possível, né? Se tiver a boa vontade de todos os agentes, eu não tenho dúvida nenhuma que é possível tanto a prefeitura assumir a Santa Casa, como o governo do estado assumir a Santa Casa, com a ajuda e com a parceria dessas empresas que estão aqui prestando serviço para Mato Grosso, prestando serviço para Cuiabá. Então, eu entendo que antes de dizer que não pode alguma coisa, né, eu penso muito. Antes de dizer, não pode isso, não pode aquilo. Vamos ver se é possível, né? Vamos estudar a possibilidade, né? Dê uma chance às possibilidades. Não simplesmente diga não às possibilidades. Vamos ver, não há possibilidade? Junta todo mundo para analisar o contrato, enfim. Ele também ressaltou que a Santa Casa é a única porta aberta para atendimento infantil em Cuiabá e que qualquer mudança precisa de uma transição responsável. Não vai ser possível simplesmente de uma hora para outra transferir os serviços que são prestados na Santa Casa, que é, por exemplo, o único hospital que é de portas abertas para o atendimento infantil, que se passe isso imediatamente para o Einstein. Não é assim que funciona. E a Santa Casa, ela tem que continuar funcionando. Não é possível, não há de se acreditar e não há possibilidade de se admitir que a Santa Casa deixe de funcionar ou feche suas portas. Sérgio concluiu que existem alternativas viáveis, desde que haja coordenação entre gestores públicos e empresas. Eu espero que você tenha prestado bastante atenção nessa fala do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conselheiro Sérgio Ricardo, com relação à situação da Santa Casa de Misericórdia. A situação está muito mais fácil de ser resolvida do que nós imaginamos. Primeiro que o valor já foi despencado, quer dizer, já foi reduzido e pode ser reduzido ainda mais. Há um interesse do Tribunal Regional do Trabalho em resolver esta questão, até porque você colocar um ponto final e atender, obviamente, as necessidades dos trabalhadores que têm direito a receber. O município de Cuiabá precisa sentar com o governo do estado de Mato Grosso e elaborar exatamente um plano de ação para resgatar a Santa Casa de Misericórdia. O conselheiro Sérgio Ricardo dá uma ideia muito lúcida, muito possível, muito clara do que pode ser feito. Nós temos no estado de Mato Grosso inúmeras empresas, grandes empresas, que podem ser cooperadoras na aquisição da Santa Casa de Misericórdia, no pagamento exatamente do valor que está sendo preterido pelo Tribunal Regional do Trabalho, ainda que há possibilidade de uma redução ainda maior. É vontade política. É vontade de resolver o problema. Não é pensar em protagonismo pessoal, mas sim pensar na população do estado de Mato Grosso, nas nossas crianças. Porque, sem dúvida nenhuma, a Santa Casa é muito importante para nós. Cuiabá não tem ainda um lugar para atender com qualidade as nossas crianças. Eu falo de UTI pediátrica, eu falo de UTI neonatal. Transferir essa responsabilidade para outros pode ser um erro grave e ainda assim não teremos a quantidade de atendimentos da maneira como a Santa Casa atende hoje. Então nós precisamos cuidar disso urgentemente. É uma pena que nós não estamos vendo este interesse nem da parte do município, que fala e não faz, nem da parte do Estado,
que deixa expectativas, esperanças, mas que também não demonstra, obviamente, avanço algum. E no meio de tudo isso, estamos nós, população do estado de Mato Grosso, em especial aqui de Cuiabá, né? Olha, deixa eu mudar de assunto. A pré-candidata confirmada ao governo do estado de Mato Grosso pelo PSD, a Natasha Slessarenko, a doutora Natasha, né, rejeitou o rótulo de esquerda, afirmando que sua trajetória como médica, professora, empresária e cristã fervorosa não se encaixa dentro deste ambiente político da esquerda. Acompanhe a fala dela. Político que só fala de esquerda, direita, parecendo papagaio que só repete o que o dono ensina. Desconfie. O político que vem com essa conversa mole é que não tem nada para mostrar. É o político zero. Não tem propostas reais para resolver as questões que interessam a você e a sua família. Eu sou Natasha Slessarenko. Sou médica, professora, empresária e cristã fervorosa. Defendo os valores cristãos do amor ao próximo e do respeito às pessoas. Como médica, sou contra o aborto, a favor da vida. Sou contra a ideologia de gênero e defendo quem trabalha e quem produz. Minha luta é sempre para servir as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam. Luto pela igualdade social, luto pela igualdade de oportunidades. Todos têm o direito de viver com dignidade. É isso que importa para termos um Mato Grosso melhor, bom para todo mundo. Sou Natasha, meu partido é o PSD, um partido de centro que respeita as ideias progressistas e conservadoras, as ideias que possam se transformar em ações e obras para melhorar a sua vida e da sua família. Eu achei importante a fala da doutora Natasha Slessarenko, ela que está confirmada pelo PSD, segundo o próprio presidente estadual do partido, o ministro Carlos Fávaro e senador da República, que já confirmou que ela é o nome, né, da sigla para poder representar uma candidatura majoritária ao governo do estado de Mato Grosso. Pois muito bem, o PSD é um partido de centro. Alguém vai dizer assim, não, é de esquerda. Por quê? Porque Carlos Fávaro está no Ministério da Agricultura do governo Lula? Ora, até semana passada estava a União Brasil, Republicanos, estava o PP, estava todos os partidos no governo do Lula. Estiveram juntos no primeiro mandato e agora estão nos primeiros 2 governos de Lula, estiveram presentes agora no terceiro mandato de Lula como presidente da República e depois das eleições de 2026, se Lula for vitorioso, eles vão estar em 2027, 2028, 2029 e 2030. É dessa maneira que funciona a política aqui no Brasil. O PSD é partido de centro, sim, que atua fortemente, tanto ajudando a construir propostas do lado esquerdo como do lado direito. Agora, vamos olhar o cenário nacional. Quem são os candidatos que estão à frente dos governos do PSD? A proposta é totalmente da direita. Então, eu vejo que a doutora Natasha Slessarenko, ela vai conseguir comunicar muito bem aqui no estado de Mato Grosso que não aguenta mais ouvir dessa tal polarização de direita e esquerda, de PT, de PL, de Lula e Bolsonaro. Nós queremos proposta. Nós queremos candidatos que pensem no estado de Mato Grosso, que cuide de gente, que cuide da família, que cuide da criança, que sejam honestos, que gostem de pessoas. É isso que nós queremos. Alguém que pense em Mato Grosso, não com bandeira vermelha ou amarela, mas que pense em Mato Grosso, no povo de Mato Grosso, na gente de Mato Grosso, né? É isso que nós esperamos que aconteça. O governador Mauro Mendes destaca investimento menor e maior público que a Arena Pantanal, né? O que ele está falando? De mais investimentos, obviamente, em atrações
para movimentar o cenário esportivo, cultural aqui no estado de Mato Grosso e está sendo, obviamente, construído inúmeras possibilidades, inclusive devemos ter em breve grandes eventos aqui no estado, lá no novo parque, no Parque Novo Mato Grosso. Eu falo de automobilismo, motocross, corridas de rua, final do Campeonato Brasileiro de Skate e muito mais. Acompanhe a reportagem. União garantiu que o Parque Novo Mato Grosso está sendo construído com investimento muito menor do que o gasto na Arena Pantanal e que as entregas do complexo ocorrerão por etapas, sem uma data única de inauguração. Segundo ele, o parque já está em uso e continuará recebendo eventos ao longo de 2025 e 2026. Mendes afirmou que a Arena Pantanal, corrigida para valores atuais, custou cerca de 1,8 bilhão de reais, enquanto o parque terá investimento estimado em 900 milhões de reais, além de 250 milhões de reais no centro de eventos. O governador destacou que o parque terá fluxo de público muito superior ao estádio, podendo receber até 50 vezes mais visitantes, dependendo da competição do Cuiabá. Te garanto que vai investir muito menos do que foi investido lá na Arena Pantanal. O valor estimado no parque, a última estimativa estava em 900 milhões e no centro de eventos algo em torno de 250 milhões. Teve algumas licitações a mais, eu não usei essa tabela e mandei atualizar por curiosidade. A Arena Pantanal, ela custou a valores atuais, pegado lá o que pagou, corrigido pelos índices oficiais, está chegando a 1 bilhão e 800 milhões de reais. E olha o que virou aquilo e olha o que vai virar o Parque Novo Mato Grosso. Não dá nem para comparar. Vai ser no mínimo, umas 50 vezes mais público frequentando lá do que na própria arena, se o Cuiabá estiver na Série A, porque se for na Série B, aí que não vai ninguém. Ele também ressaltou que eventos já estão acontecendo no local, como automobilismo, motocross, exposições de carros antigos e corridas de rua, e que novas estruturas serão entregues gradualmente. Entre os eventos previstos, Mendes citou a final do Campeonato Brasileiro de Skate, além de outras inaugurações que ocorrerão ao longo do próximo ano. No final de semana teve um grande evento de automobilismo. Esse ano já teve um evento, o Campeonato Brasileiro de Motocross já foi lá. Já teve exposição de carro antigo, já teve várias corridas de rua. O parque está sendo utilizado. É por etapa, já disse isso muitas vezes, né? Lá são vários equipamentos e por etapa eles vão sendo entregues e utilizados. O que vai ficando pronto vai sendo utilizado. Não existe a data de inauguração. Tem muita coisa que fica pronta agora, já ficou pronto. Está previsto fazer o Campeonato Brasileiro, a final do Brasileiro de Skate. E vão ter muitas inaugurações ao longo do ano que vem. Eu não tenho dúvida que Mato Grosso ganha e muito com o Parque Novo Mato Grosso. Bom, é indiscutível. A questão de valores é uma outra situação a ser, obviamente, tratada. Agora, a nível de aproximação de público, de movimentação do comércio em todos os setores e de colocar Mato Grosso no cenário e no circuito nacional e internacional de shows, de eventos e de esporte, isso é extraordinário para nós. Isso é inquestionável. Que estado não queria ter um parque como esse para poder disponibilizar para a sua população? Vamos ser sinceros, né? Foi uma ideia fantástica essa do Parque Novo Mato Grosso, embora, obviamente, se discuta os valores que estão sendo investidos por ali. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência, trazendo muito mais informações. Continue comigo aqui no Passando a Limpo, na sua TV Mato Grosso, canal 27 e também na TV Gazeta, canal 19. Eu espero você. Comece 2026 de bem com a dívida no Multirão da Conciliação Fiscal. Você renegocia os seus débitos com até 95% de desconto em juros e multas. E pode parcelar em até 48 vezes com desconto reduzido, hein? E é só vir aqui, tá? Na Procuradoria do Município ou negociar direto pelo site. Mas não perde tempo, porque até dia 30 de dezembro deste ano, hein? Fique de bem com a dívida no Multirão da Conciliação Fiscal da Prefeitura de Cuiabá.
Esta propaganda tem só 30 segundos. Parece pouco, né? Mas nesse tempo, mais de 180 mil litros de água são desperdiçados nos pequenos atos em que não prestamos atenção. No banho, escovando os dentes, lavando a louça e em outras situações que deixamos a torneira aberta sem perceber. Evitar o desperdício é essencial para que a água continue chegando com qualidade para você e toda a cidade, mesmo na estiagem. Água, o melhor tratamento é valorizar. Águas Cuiabá. É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. Foi assim com a valorização dos agentes de saúde. Eu estou há 29 anos como agente comunitário, estou aqui desde 1997, atuando como ACS. Para nós foi muito importante, né, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ter abrido as portas, ter nos ouvido. Essa lei veio para nós muito favorável, né, porque hoje nós temos uma garantia, melhorou muito as nossas condições, nós temos um plano de carreira, né, temos um salário bom, vamos até poder aposentar, coisa que nós não tínhamos na nossa categoria. Então, esse encontro dessa lei para nós foi muito importante para nós, ACS. Hoje a gente ouviu a história do Márcio, que viu sua profissão ser valorizada graças ao trabalho da LMT. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, venham, gente! Venham desfrutar da piscina de ondas, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você. Nesse tempo seco e quente, até o ar tá pedindo água. Imagina você. Vote, gurizada, essa voz tem razão, hein? Para evitar problemas respiratórios, é simples. Beba bastante água, mantenha os ambientes umidificados e arejados, evite atividades físicas entre 10 e 16 horas e lembre-se, vacinar contra a gripe é mais uma forma de respirar aliviado. Prefeitura de Cuiabá. De volta com o programa Passando a Limpo, eu quero falar sobre agricultura familiar e, mais uma vez, trazer uma importante pauta que está sendo defendida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para valorizar, potencializar e melhorar as condições dentro desse ambiente da agricultura familiar aqui do Estado de Mato Grosso, em especial aqui do Vale do Rio Cuiabá. Reportagem eu trago para você na tela. Depois de praticamente 8 meses de duração e 21 reuniões técnicas, foi oficialmente encerrada a Mesa Técnica da Agricultura Familiar, coordenada pelo TCE Mato Grosso, tendo inclusive o presidente do órgão de controle, Sérgio Ricardo, presidindo esta mesa. E já no início, ele destacou que o TCE quer o fortalecimento da agricultura familiar na Baixada Cuiabana e em todo o estado, e está se mobilizando para isso. Nós somos um estado de muitas desigualdades. Nós temos ilhas de prosperidade, mas temos ilhas de abandono, ilhas de miséria. Nós temos muita gente vivendo abaixo da linha da miséria, vivendo em total insegurança alimentar, que não tem comida na mesa. E a Baixada Cuiabana está desse jeito. Esse projeto que eu propus, que o Tribunal de Contas está propondo para a gente enriquecer ele, envolver gente. Na sequência, foram apresentados os resultados, a solução de consenso construída pela Mesa Técnica para a Agricultura Familiar no Estado, tendo a participação do MAPA, o Ministério da Agricultura, da Secretaria de Estado de Agricultura, da Empaer, INDEA, Assembleia Legislativa, Associação dos Municípios e representantes dos pequenos produtores e da agricultura familiar. Um trabalho realizado a várias mãos e que agora parte para a implementação. Discutindo um tema assim importantíssimo, que é como dar mais força para a produção da agricultura familiar e principalmente colocar essa produção no mercado de uma maneira garantida e sustentável. Missão difícil, mas como diz o nosso presidente Sérgio Ricardo, tudo é possível se reunir todos com o mesmo objetivo. Ela vai desburocratizar
vai trazer ferramentas e dar condição de quem está na ponta, do pequeno agricultor, daquele cidadão que depende muitas das vezes do selo da certificação para vender o seu produto que ele produz na sua terrinha. Do campo ao mercado, o que nós pudermos fazer para facilitar para o pequeno produtor que ele consiga produzir e entregar a sua demanda de forma segura, como a Emanuele falou, segura, sustentável, mas que seja de forma facilitada, flexível, para que ele consiga alcançar o mercado. De maneira prática, a mesa técnica trouxe resoluções em 4 frentes distintas e complementares entre si: parâmetros técnicos e fiscalização, revisão de limites máximos de produção para produtos cárneos, instituição de selo artesanal, definição de análises laboratoriais adequadas aos pequenos produtores e proporcionais ao risco, simplificação de processos de pasteurização, padronização das ações fiscais com fiscalização baseada em risco, protocolos simplificados e disponibilização de formulários oficiais específicos para pequenos produtores, ajustes normativos e conceituais, ampliação do enquadramento para agroindústrias de pequeno porte com ou sem CNPJ, redefinições legais para evitar exclusões, autorização para registros multifinalitários, exclusão da exigência de produção exclusiva de produtos de origem animal, estrutura institucional, inclusão da Superintendência de Desenvolvimento Agroindustrial Familiar no organograma da SEAF, criação da equipe exclusiva de fiscalização, redimensionamento do apoio técnico às agroindústrias de pequeno porte por meio da Empaer e parceiros, sistemas e capacitação, implantação de sistema informatizado único, institucionalização do Programa Contínuo de Capacitação Técnica e Normativa. Essas ações devem ser implementadas em 60 dias, com exceção do sistema informatizado, que tem prazo de 120 dias úteis para a efetiva implantação. Para cada instituição, a SEAP vai adotar uma equipe específica, a Empaer vai trazer mais técnicos para estar na ponta. O INDEA também se comprometeu a criar até uma coordenadoria para cuidar especificamente da questão do CAPP, e cada um dos entes envolvidos aqui vão estar unindo esforços para que a gente consiga executar esse programa na prática com a máxima eficiência. Aqui, para poder facilitar as autorizações sanitárias das agroindústrias. Enfim, eu acho que isso aqui é só vitoriosa. Essa é uma agenda vitoriosa para todos nós, saímos daqui alegres acima de tudo. Com a fiscalização e com a distribuição e a flexibilidade para que o produtor possa produzir com segurança e levar até a mesa do consumidor produtos com certificação, isso é fantástico. O TCE está, inclusive, de parabéns por fazer essa mesa técnica, por construir esse diálogo com todas as entidades envolvidas e chegar onde chegou, né? Ou seja, menos burocratização para o pequeno produtor. Bem, parabéns ao Tribunal de Contas do Estado, ao próprio governo do Estado de Mato Grosso também, demais entidades, a Associação Mato Grossense dos Municípios, por estarem debruçados em cima dessa pauta tão importante que é a agricultura familiar, principalmente para nós aqui da Baixada Cuiabana e para outras regiões do estado também, assim como para a região sudeste, lá Rondonópolis, aquela região do Vale do São Lourenço, assim como para a região norte do estado também, aquela região de Sinop ali, aquele corredor da 163 de Nova Mutum até Sinop, na região do Araguaia, enfim, Mato Grosso precisa cuidar também da agricultura familiar, investir mais na agricultura familiar, profissionalizar, dirigir melhor esse ambiente da agricultura familiar. Isso tem faltado demais, né? Bem, eu quero entrar no assunto aqui, porque nós estamos em novembro, já caminhando praticamente para o final do mês de novembro. Em novembro nós discutimos o Novembro Azul, que é voltado exatamente para os cuidados do câncer de próstata, nós homens, né? Principalmente os que já passaram de 40 anos. Aliás, eu quero recomendar que todos os homens de verdade, homens mesmo, sem nenhum medo da sua masculinidade, viu? Joilson, Carlos aí, Joãozinho, não tenham medo, viu? Homem que é homem não tem medo, viu? Pode fazer o exame de próstata tranquilo, de todas as maneiras, né?
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou o projeto de lei que garante a oferta de testes genéticos para homens com maior risco de desenvolver o câncer de próstata na rede pública, ampliando assim a prevenção por meio da detecção de mutações hereditárias, como o gene BRCA2. Acompanhe a reportagem na tela. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou o projeto de lei que garante a realização de testes genéticos para homens com maior risco de desenvolver câncer de próstata. A proposta, de autoria do deputado estadual Diego Guimarães, do Republicanos, passou em segunda votação e agora segue para a sanção do governador. O texto estabelece que, no âmbito da rede pública de saúde, homens considerados de grupo de risco terão direito a exames capazes de identificar mutações hereditárias associadas ao aumento da probabilidade de tumores malignos na próstata. Entre esses testes está a detecção de alterações no gene BRCA2, reconhecido pela comunidade científica como um dos principais marcadores para a doença. Os exames deverão ser solicitados por médicos geneticistas, urologistas ou oncologistas, e a definição sobre quem se enquadra no grupo de risco seguirá os protocolos do SUS ou a recomendação de um profissional de saúde. Na justificativa, Diego Guimarães destacou que o câncer de próstata é um dos tipos mais frequentes entre homens e a segunda principal causa de morte por câncer na população masculina. Ele lembrou que a doença costuma evoluir de maneira silenciosa, com sintomas que aparecem apenas em estágios avançados. Por isso, defendeu que oferecer testes genéticos é um passo importante para ampliar a prevenção e reduzir a mortalidade no estado. O projeto também reforça que o governo deverá garantir os recursos necessários para disponibilizar os exames pela rede pública. Caso necessário, o Executivo poderá firmar convênios com outras unidades do SUS para viabilizar a nova política. As despesas deverão constar na Lei Orçamentária Anual. Com a aprovação na Assembleia, a proposta entra agora na fase final e depende apenas da decisão do governador para entrar em vigor. Desejo a todos aí boa sorte, né? Eu penso que é preciso, obviamente, que nós homens tenhamos essa consciência e importância de fazer o exame. E qual que é o problema de fazer o exame de toque, hein, Joilson? Você que já passou dos 45. Nenhum. Isso não vai te afetar em absolutamente nada, assim como não vai me afetar também. Né? E não vai afetar ninguém, nenhum homem. Pelo contrário, né? Isso pode salvar muitas vidas. Muitas vidas, como muitas vidas já foram salvas. Porque o diagnóstico veio logo no início e houve tempo de recuperação, né? De tratamento. E muitos homens, graças a Deus, estão com a vida hoje plena, saudável, porque tiveram a coragem de fazer o exame, né? E hoje vivem muito felizes, tá? A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o parecer favorável à proposta orçamentária do Executivo para 2026. Eu quero falar sobre o crédito suplementar, que inclui uma emenda que autoriza o governo a abrir créditos suplementares de até 5% da despesa total. A LOA deve ser votada em primeira discussão pelos deputados, né? Agora, no dia 26 de novembro, né? Eu trago a informação para você agora aqui no Passando. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável à proposta orçamentária do Poder Executivo para 2026. A Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o ano que vem, recebeu o voto favorável da comissão, acatando a emenda número 3 e restando prejudicadas as emendas 1 e 2. A modificação é de autoria da CCJR, em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. A emenda modifica o artigo 4 do projeto de lei 1576, autorizando o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 5% da despesa total. O relator da matéria e presidente da CCJR justificou a redução da margem orçamentária do governo em relação à arrecadação extra. O extra-orçamentário que o governo pode fazer entre remanejamento e arrecadação, ele teria aí algo em torno de 15%, porque já tem 10% na LOA, na LDO, que já foi autorizado o governo fazer. E ele tem mais 5%, que é exclusivo para arrecadação extra.
Então, ou seja, se ele está prevendo uma arrecadação aí em torno de 40 bilhões, ele tem uma liberdade aí de 5%, sem precisar consultar a Assembleia para mais ou para menos. Agora, evidentemente, que se ele tiver arrecadação acima de 5, ele tem que mandar para a Assembleia novamente, onde que ele vai usar a arrecadação excedente. A previsão, segundo o deputado Eduardo Botelho, é que a LOA seja apreciada pelos deputados em primeira votação na sessão plenária de 26 de novembro. Depois ela é encaminhada para a Comissão de Orçamento para ele tramitar, daí para frente é a Comissão de Orçamento que vai tramitar até as emendas. Depois ele volta para a CCJ para analisar as emendas que a Comissão de Orçamento acatar, e daí volta para o plenário para a segunda votação. É isso aí. Bem, nós já estamos praticamente caminhando para o final do programa Passando a Limpo desta tarde, já noite. Eu quero só aqui destacar uma situação ao qual foi procurado hoje pela manhã por famílias da cidade de Rondonópolis. Até quero mandar um abraço muito especial para todas as famílias queridas aí de Rondonópolis com relação a uma situação envolvendo a Cáritas da cidade de Rondonópolis. Para você que não conhece o trabalho da Cáritas em Rondonópolis, você que está comigo aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, a Cáritas, ela há 46 anos atrás foi fundada pelo trabalho e pela iniciativa do Padre Lothar, que é uma das figuras mais queridas, especiais, que nós temos em Rondonópolis. Eu digo nós temos porque ele ainda vive, graças a Deus. Um homem de Deus, um homem valoroso de muito trabalho. Ao longo desses 46 anos, a Cáritas vem cuidando de crianças, vem cuidando de famílias, vem cuidando da classe pobre da população de Rondonópolis. Por último, agora, e isso já vem acontecendo ao longo dos anos e das administrações passadas, uma redução no número de crianças dentro das creches, das unidades da Cáritas em Rondonópolis. Eram várias, hoje tem apenas 3. A mais importante delas é a que fica na Vila Operária, na grande Vila Operária de Rondonópolis. E ao longo desses anos, vem havendo uma redução. As crianças que foram cuidadas pela Cáritas estão sendo transferidas para o município, para as creches do município, na medida que elas vão ampliando, melhorando, vai recebendo essas crianças. Durante muitos anos, o Padre Lothar cuidou dessas crianças. Mas agora as informações e o desespero das famílias que têm as crianças nessas 3 unidades é de que há rumores de fechamento da Cáritas. Isso é muito ruim, né? A administração do prefeito Cláudio Ferreira, o paisagista de Rondonópolis, diz que isso se faz necessário por determinação, obrigação do Ministério da Educação, senão isso poderá incorrer em improbidade administrativa caso as vagas das creches não sejam atendidas do município. Acontece que as famílias que têm as crianças dentro da Cáritas não querem tirar as crianças de lá e transferi-las para as creches municipais de Rondonópolis. O porquê? É a excelência do atendimento, a maneira como essas crianças estão sendo cuidadas. Agora, o imbróglio está lá, a discussão está alastrada na cidade. Fecha a Cáritas, não fecha a Cáritas. Eu quero pedir à população de Rondonópolis e ao poder público da cidade de Rondonópolis, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal de Rondonópolis, não permitam que se feche a Cáritas de Rondonópolis. Ela tem um simbolismo muito importante, muito sério, não somente pelos serviços prestados à cidade de Rondonópolis, como também em respeito ao trabalho que foi desenvolvido pelo Padre Lothar ao longo desses 46 anos.